por que que isso acontece e o que que isso vai influenciar na nossa pesquisa, na nossa procura pelo ouro. Bem pessoal, eu tenho que deixar uma dica muito importante para vocês que pretendem utilizar o Gold Monster ou qualquer outro detector para a procura de ouro, para prospecção de ouro. O que acontece? Um detector, quando ele tem uma frequência específica para ouro, como é o caso do Gold Monster, que trabalha com uma frequência de 45 kHz, ele é muito sensível, então ele tem uma sensibilidade muito mais alta do que outros detectores. Então, como esse aparelho, o Gold Monster, é um detector que tem uma frequência alta específica para ouro, no caso 45 kHz, e eu vou deixar uma dica importantíssima para você hoje, que a princípio eu até pensei que era um pouco de frescura desse pessoal americano ou inglês, como queiram aí, que utilizam esse tipo de pazinha para fazerem os seus vídeos e colocarem no YouTube, ok? Vou dar a dica para vocês, muito importante isso. Nós temos aqui duas pazinhas diferentes, todas plástico, não dá sinal algum no detector, ok? Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender agora. Olhem que loucura isso. Gold Monster já está ligado, minha mão aberta. Nada. Mas se eu fecho a mão, vejo que não tem aliança, não tem anel, não tem nada. Não tenho pino na mão, não tenho nada, ok? Mas observem isso, ó. Vou fechar a mão. A outra mão. Por que que isso acontece e o que que isso vai influenciar na nossa pesquisa, na nossa procura pelo ouro? Então, neste caso aqui, o que está acontecendo? Essa bobina, por ter uma frequência alta desse detector Gold Monster da Minelab, ele detecta o sal da minha mão. Quando a mão está aberta, não há concentração, não há massa para que ele faça essa leitura. Mas quando eu fecho a minha mão, observa? Ou seja, ele consegue ler a salinização da minha mão, ok? Mas ele precisa que haja uma concentração desse sal para que ele faça a leitura. De igual forma, é também com o ouro. Você consegue fazer uma detecção de ouro em pó com esse aparelho? Consegue. Desde que esse ouro em pó esteja bem concentrado em algum lugar, ele vai buscar a massa desse ouro para conseguir detectar. De igual forma, o sal da minha mão. Mais uma vez, mão aberta, nada. Mas se eu fecho a mão, por que isso? Porque aumenta o volume, a massa corpórea da minha mão. Aberta ele não consegue. Assim também é com o ouro. Se você tiver uma concentração de ouro em fagulhas pequenininhas, mas espalhada, ele não vai detectar. Mas se estiverem concentradas, ele vai conseguir detectar. Então, por que que o pessoal utiliza esse tipo de pazinha, que até então eu entendia e até pensava ser um pouquinho de frescura desse pessoal? Negativo, não é frescura não, pessoal. É uma ferramenta, vou dizer para você, indispensável para quem pretende trabalhar com ouro. Principalmente o ouro em fagulhas, ouro em pó, utilizando um detector. Por que isso? Simples. Digamos que você está passando o seu detector e deu um sinal, ok? Perfeito. O que você vai fazer? Se você for com a mão, por exemplo, você vai pegar um monte de terra com a mão e vai se aproximar da bobina. Você vai entender que tem alguma coisa junto com a terra que está na sua mão, ok? Mas olha, o que nós temos aqui? Nada. Ou seja, esse detector vai fazer a leitura da mineralização da terra e também da salinidade da sua mão, se você utilizar a sua mão. Por isso é que nós recomendamos e indicamos o uso de uma pazinha, uma colher que seja, do material plástico, né, um PVC, para que não seja detectado pelo detector, caso seja de metal, evidentemente. Então você utiliza a pazinha, pega o seu material e passa, e ele não vai fazer a leitura da salinidade
da salinização da sua mão, ok? Se você quer ver este detector Gold Monster em ação, em procura de relíquias, vou deixar sugerido para você aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, um vídeo onde eu utilizo este detector à procura de relíquias. Nós encontramos algumas coisas bem legais aí. Então vocês podem perguntar, no caso, então, este detector Gold Monster, ele é recomendado para você utilizar na praia? Ou existe algum tipo de restrição para que você utilize na praia? Bem, baseado nesse teste que nós fizemos, então nós temos aqui um anel 18 quilates, ok? Para você utilizar o Gold Monster em praia, ele vai detectar com toda facilidade, tá? Mas o que acontece? Por que eu não recomendo? Vamos lá, detalhe por detalhe. Gold Monster, bobina, pode ser mergulhada na água? Pode, ela é totalmente à prova d'água até 1 metro de profundidade, totalmente, sem problema algum. Você pode colocar a bobina do Gold Monster para mergulhar até 1 metro de profundidade, ok? Beleza. No caso do Gold Monster, a CPU dele não é a prova d'água. Ele pode tomar chuva, não tem problema. Mas você não pode mergulhar com a CPU, ok? Então, se você tiver que utilizar o Gold Monster na praia, apenas na areia, tá? Ou num local onde você consiga mergulhar a bobina, porém não a CPU. A CPU não é a prova d'água. Mas então, vamos utilizar o Gold Monster na praia, já que ele detecta anéis com facilidade? O que acontece, pessoal? A areia da praia tem tanta mineralização, ok? Ocorrência de minério, de óxido de ferro, entre outros, né? E também tem um agravante que é o sal, a salinidade junto com a areia. O sal, ele aumenta a condutividade de sinal, seja na praia ou qualquer lugar que tenha a salinização. Ele aumenta a condutividade desse sinal. Então o Gold Monster, quando se deparar com uma areia mineralizada e também com bastante sal, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar meio doido. Você vai ter que baixar muito a sensibilidade dele para que você consiga fazer uma boa detecção dele na praia. Então, eu não recomendaria o uso do Gold Monster numa praia. Se você pretende adquirir algum detector para utilizá-lo em praia, seja dentro d'água ou na areia, recomendo outro detector, como por exemplo o Equinox 800, por causa desse detalhe. É um detector muito sensível que vai captar a salinização junto com o minério de ferro na areia da praia. Então, não recomendo para a praia. Em compensação, hiper recomendado para a prospecção de ouro e também relíquias em fazendas, sítios, etc. Inclusive, tem um videozinho aqui em cima aqui, onde nós utilizamos o Gold Monster numa fazenda e temos achados sensacionais. Quer conferir? Olha o card aqui em cima, é só você clicar e acompanhar a nossa aventura. Pessoal, eu sou o Big Joey, esse é o canal Guardião das Relíquias. Vou me despedindo de vocês por agora, deixando um grande abraço para todos. Muito obrigado, pessoal.